Você trabalha com time para entrar em campo e vencer o jogo. O torcedor vem para o estádio a fim de também conferir uma vitória. Você acha que nem o torcedor mais otimista imaginava um placar desse, né, no primeiro jogo? É um placar atípico, né? Normalmente um jogo de semifinal contra um adversário que, diga-se de passagem, no hexagonal, teve uma consistência muito interessante da sua parte defensiva e conseguiu chegar à semifinal por méritos. Então, realmente, a expectativa, a gente joga sempre para vencer. Agora, a construção do placar ela foi feita de uma forma muito natural. Eu acho que o maior mérito nosso foi ter entendido que no primeiro tempo a gente não fez o jogo que a gente gostaria e deveria, principalmente falando da fase ofensiva do jogo. E aquilo que foi pontuado no intervalo do jogo, a gente conseguiu transferir totalmente no segundo tempo para o campo de jogo. Aí entra um pouquinho o desequilíbrio depois que a gente fez o terceiro gol emocional do adversário, pela essa condição, né? E o desgaste físico também, né? Já que eles jogaram quinta-feira em Iguatu, tiveram que viajar. E aí é uma demonstração da dificuldade que a gente tem enfrentado quando a gente não tem tempo hábil para recuperar entre um jogo e outro. O alento, e eu acho que o grande mérito, é a alternância dos jogadores, porque aí a gente está sempre com o time, como eu falo, com o tanque cheio e com intensidade, com consistência, como foi demonstrado hoje no segundo tempo. O Chamusca, a fatura está liquidada na tua avaliação? Cara, 6-0 é um placar que eu acho que você pegar qualquer estatística aí de confrontos, de mata-mata, para se reverter até 4. O ano passado, em 2016, eu perdi de 4 e ganhei de 6 para o ABC. Mas é um placar muito atípico de acontecer num jogo de futebol normalmente. Realmente a gente encaminhou muito bem, mas tem dois aspectos aí que a gente precisa enaltecer e deixar muito claro para vocês e para o nosso torcedor também. Primeiro deles é pregar total respeito ao adversário no segundo jogo, até porque você só confirma uma classificação depois que matematicamente o árbitro apitar e a gente tiver classificado. Esse é o primeiro ponto. O segundo, o regulamento é muito claro quando ele diz lá que o critério para definir a vantagem na final é o número de pontos na semifinal. Então, nos deixa com a obrigação de vencer o segundo jogo para não depender de nada que vai acontecer no outro confronto. Apenas pensando e focando na nossa classificação com 2 vitórias, então isso vai nos motivar para fazer o segundo jogo e esse é o nosso pensamento hoje. Inclusive eu passei para os jogadores, antes da palestra, essa questão do detalhe do regulamento, que a gente ficar atento, porque a final vai ser definida pelos 2 confrontos, e quem tiver melhor confronto agora na semifinal vai entrar com a vantagem do segundo jogo em casa e dos 2 resultados iguais. E o critério de soma de pontos é apenas o terceiro no regulamento. Então a gente só vai pensar em soma de pontos se houver empates nos 2 primeiros critérios. Então domingo a gente vai entrar e vai jogar para ganhar, vai fazer um planejamento. Tem aí a Copa do Nordeste na quinta, a gente vai ter que pensar, inclusive a gente está lutando pela liderança do nosso grupo, precisa ganhar matematicamente para fazer 13 pontos e confirmar, então é pensando jogo a jogo. A gente pensa no jogo de quinta, mas já planejando para o próximo jogo, um jogo forte, consistente, já que a gente precisa vencer para que a gente possa ter a vantagem na final do campeonato. Chamusca, na verdade o Uniclinic precisaria ganhar de 7, porque o Ceará já tem a vantagem de jogar por 2 resultados iguais, e também conta no desempate essa questão do saldo de gols, né? Vocês estão pensando nisso também? Pontos e saldo de gols, se eu não me engano, o segundo critério. O terceiro que é a soma de pontos de todas as fases. Então, a gente precisa manter o respeito ao adversário, que merece todo o nosso respeito, que não chegou aqui por acaso. A gente precisa vencer o jogo para consolidar uma vantagem, porque aí eu acredito com esse placar que nós fizemos, com 2 vitórias, dificilmente o Floresta ou o Fortaleza vai nos alcançar, é muito difícil pela dificuldade, e foi um placar típico onde a gente soube muito bem construir, já pensando inclusive em poder dar uma possibilidade da gente poder acelerar essa vantagem para o segundo jogo. Então, fiquei satisfeito com a postura da equipe, com o resultado do jogo, e agora trabalhar para a quinta e pensar na próxima semana.
Quando você chamou o Elton para entrar, o pessoal na transmissão, o narrador e comentarista ficou, rapaz, será que vai tirar o Arthur? Enfim, e foi uma surpresa quando você tirou o outro, acho que foi o Felipe Azevedo, né, que saiu. E ficaram os dois homens de área dentro do campo e acabou saindo do Arthur pro Elton, o Elton fez o gol. Bacana ver os dois jogadores atuando junto e dando certo dessa forma. E durante o jogo, e a gente pode em algum momento precisar. Foi por isso que eu tentei testar uma formação que inclusive eu usei no jogo do Londrina no segundo tempo, quando a gente também, o Arthur fez o gol. Então já deu para ver que os dois ali se completam. O Arthur tem boa movimentação de mobilidade também, o Elton com poder de área, e a gente ganhou no primeiro momento o canhoto, que entrou para fazer a função do Wesley, um entre linhas com a perna esquerda, para buscar essas diagonais curtas e infiltração ali do Richardson pelo lado direito, e o Ricardinho fechando aqui para também usar o entre linhas com a perna contrária, com a perna direita pelo lado esquerdo. Só que logo em seguida eu coloquei o Roberto para que a gente ganhasse uma saída mais rápida, ganhasse um pouco mais de velocidade e desse também um pouquinho de amplitude para esse lado aqui, e ele acabou entrando bem também, ajudando muito a equipe, e eu fiquei muito feliz, não só com o gol do Elton que ele estava precisando. Ele estava com certa dificuldade, a confiança um pouco baixa. No último jogo ele saiu, ficou um pouquinho chateado. Então hoje ele precisava não só da oportunidade, mas de encaixar uma bolinha ali, para ele poder empurrar para dentro e retomar a confiança. Muito importante. Feliz também pelo desempenho do Arthur, que mais uma vez mostrou que é um jogador letal, com poder de finalização e que está num momento muito bom. Com essa vitória, Chamusca, agora o time chega a 13 jogos de invencibilidade. São 8 vitórias e 5 empates. Por que o Ceará vive um grande momento na temporada de 2018, conseguiu encaixar essa sequência mesmo com a eliminação na Copa do Brasil? Aí eu acho que o mérito maior são dos jogadores, né? A comissão técnica trabalha, a gente mostra o caminho, mas quem decide dentro do campo são eles. E a gente tem um grupo qualificado. E até um determinado momento eram 3 frentes, né, 3 competições, e a gente conseguindo ter êxito em todas elas. Fomos eliminados da Copa do Brasil. Acho que o mérito nosso do trabalho do dia a dia foi não ficar se lamentando, nem com negócio de sofrimento, nem mimimi, porque saiu e no jogo seguinte a gente já foi, já ganhou. Então eu acho que esse é o trabalho da comissão técnica, os jogadores assimilando modelo de jogo, os nossos conceitos e transferindo para dentro do campo, e o mérito maior é dos atletas que têm feito as coisas acontecer dentro do campo de jogo. A conversa com os jogadores vai ser essa, de o time não estar classificado para a final, é por aí, como é que vai ser? Porque só um milagre salva o Nicklin. Mas não é nem questão de não estar classificado, é porque a gente precisa vencer para poder usufruir de uma vantagem que eu sei exatamente o peso dessa vantagem, porque eu já joguei 2 cearenses, um deles em 2014 eu perdi porque não tinha vantagem, e em 15 eu consegui reverter uma vantagem, mas foi muito difícil para essa reversão. Então eu vivi, e não foi ninguém que me contou, eu tive presente, eu presenciei da dificuldade quando você tem essa vantagem. Isso acaba pesando, ainda mais em clássicos, que é um jogo muito de detalhe, né? Um jogo que é um equilíbrio muito grande de forças de torcida. Então a gente tem que usufruir desse resultado de hoje aqui como uma motivação para o próximo jogo, respeitando o adversário e trabalhar para ganhar o próximo jogo. Beleza. 2014 a semifinal também, né, Chamusca? Foi com a vantagem, né? Em casa, não foi? Acho que foi assim, perdeu lá no Romeirão, perdemos, né? No Romeirão de 3-1 e ganhamos de 3-1 aqui. Foi com a vantagem também, com um gol de Robert no final do jogo ali. Isso aí. No meio da rua. Lembrou até Caio Ricardo no gol.